É o seguinte, galera. Tá aqui o canal do linguista, como eu disse, André Machado. E aí a gente vai falar sobre um vídeo que ele fez. Não é o do João Carvalho. É o cara do Pirahan. Mas não vou falar de Pirahan nem de João Carvalho. Eu vou falar de um vídeo que ele fez. Eu perguntei a ele, mandei mensagem para ele no mandei mensagem, no caso, comentário, né? Aí ele disse: "Não, beleza". Perguntei se ele se importava e tal, sei lá, né, vai que. Aí como cara é gente boa, eu mandei. E aí eu perguntei: "De boa fazer e tal, react?" Não, de boa. Beleza. Sabe por que eu perguntei? Porque macetaram tanto aquele vídeo do João Carvalho que eu fiquei com medo dele não gostar, né? E eu nem vou falar mal, tá? Eu vou concordar com ele, inclusive. Veja só. Inclusive, peço para que você curta esse vídeo, se inscreva, ative notificação, hype, que é muito importante. Se puder, manda pix para nós, pro canal aqui, que é muito importante também. Vamos ouvir aqui o que ele tem para dizer e depois eu sigo. Não tem poupança para sua aposentadoria? Talvez seja por causa da língua que você fala, ou talvez, como eu vou te mostrar, esse tipo de associação seja o que acontece quando uma estatística bem feita encontra uma ideia torta. Porque essa manchete que eu li no começo parece uma piada de mau gosto, mas não, essa manchete foi mesmo publicada a sério em um portal que se diz educacional. Mas eu não tô indignado, não. No vídeo de hoje a gente vai ver um caso até divertido de forçação de barra, correlação espúria e um alerta importante. Não confie cegamente em qualquer palestra inspiradora que você vê por aí. Isso porque na última live que eu fiz com os meus parceiros de divulgação científica no YouTube, YouTube, porque já pegaram no meu pé porque eu não consigo desligar a chavinha do professor de inglês. No YouTube, enfim, vocês podem assistir a live depois. Alguém mencionou um TED Talk postado vários anos atrás sobre um estudo que relacionava as características gramaticais das línguas ao hábito de seus falantes de poupar dinheiro. Como em qualquer palestra do TED Talk, o palestrante já passava aquela credibilidade porque era um economista comportamental de Yale, a retórica era impecável e a ideia parecia disruptiva demais para ser ignorada. A língua que você fala leva você a poupar mais ou menos dinheiro. Mas Antes dele falar, a fonte é... especificamente, se a sua língua obriga você a marcar o futuro gramaticalmente, tipo em português, eu pouparei dinheiro, pouparei esse ei, marcação de futuro, você seria menos propenso a poupar do que alguém que fala uma língua onde você não precisa marcar o futuro gramaticalmente. Tipo em alemão, morgen regnet es. Parece loucura, né? Bom, loucura talvez seja um pouco demais, mas uma conversa bem capenga, isso com certeza! Eu vou te contar a história triste de um economista que estava super confiante de ter encontrado um elo surpreendente entre a língua e os hábitos financeiros, até que os linguistas apareceram para estragar a festa. Vou fazer piada, né, gente? Lá em 2012, um trabalho ainda não publicado do economista Keith Shen começou a fazer um burburinho nessa internet que Deus abandonou, propondo algo que ele chamava de Linguistic Savings Hypothesis, hipótese linguística da poupança, em uma tradução livre. A lógica dele era mais ou menos assim. Se a sua língua marca distinção entre o presente e o futuro gramaticalmente, como em eu falarei a verdade, com o verbo conjugado no futuro, ou no inglês it will rain tomorrow, vai chover amanhã, com o will marcando a ideia de futuro, isso faria o futuro parecer mais distante psicologicamente. E se o futuro parece distante, você se importa menos com ele. Logo, você poupa menos. Avisaram pro João Carvalho, quem vai gostar disso é ele, né? Porque os Pirahan é assim, né? Segundo ele. Fuma mais, engorda mais, faz sexo sem camisinha e por aí vai. Por outro lado, se a sua língua não obriga você a marcar o futuro, como seria o caso do finlandês e do mandarim, onde você pode falar coisas parecidas como amanhã chover, sem ter uma marcação específica do futuro, então o futuro pareceria mais próximo. Logo, você se importaria mais com ele, pouparia mais, fumaria menos e seria mais saudável. Se a essa altura você ainda não percebeu uma incoerência enorme com as explicações tradicionais da língua influenciar o seu pensamento, você ainda tem alguns minutos para descobrir porque, olha, é muito incoerente. Mas tá, o Shen coletou dados de centenas de milhares de pessoas em dezenas de países, controlou para renda, para educação, idade, sexo, religião, estrutura familiar, praticamente tudo que você consegue imaginar, e achou uma correlação fortíssima. Segundo os dados que o Shen analisou, pessoas cujas línguas marcam o futuro gramaticalmente poupam 31% menos,
fumam 24% mais e são 13% mais obesas. E não é só no nível individual, não. Não, aí a fonte do cara é fonte de mel dos olhos de geisha, né? A fonte do economista. Países que falam línguas em que o futuro é marcado gramaticalmente poupam, em média, 6% a menos do PIB por ano. Tá certo que a história não viralizou tanto assim, até porque na época as redes sociais não eram tão grandes, o que me deixa aliviado porque sabe-se lá o tamanho do estrago que seria feito se isso tivesse vindo à tona em 2026. E olha, do ponto de vista puramente estatístico, os números eram impressionantes. Mas eis que os linguistas começaram a olhar para os dados linguísticos, e foi aí que a coisa desandou. O Shen dividiu as línguas em dois grupos, o que ele chamou de futuro e Weak Future Time Reference, aquelas em que não é obrigatório fazer essa distinção gramatical. A questão é que quando linguistas foram analisar a forma como Shen classificou as línguas, encontraram, digamos assim, alguns probleminhas, e não precisa ir nem muito longe não. Tá? Dá para começar direto pelo inglês. O Shen classificou o inglês como uma língua que marca o futuro gramaticalmente, o que pode parecer fazer sentido a princípio. Vide It will rain tomorrow, vai chover amanhã, com o will marcando a ideia de futuro. Principalmente para brasileiro, a gente quando vai aprender inglês sempre bota o will para falar de futuro. Mas em inglês também é comum usar The train leaves at 8, presente. Já deu pra entender. Não vou reagir o vídeo inteiro, porque o que ele disse já foi o suficiente para vocês entenderem, né? Então, basicamente, um economista muito louco decidiu que ia investigar. Será que determinadas línguas fazem você poupar mais ou menos? Devia estar muito louco nas drogas, né? Pra pensar uma merda dessa. E aí, fonte, você acha que eu não sou da quebrada, né? Fonte, e eu ia mentir por quê, né? O cara do nada decidiu, veja, é o seguinte, tem economistas e economistas. Tem economistas sérios, tem economista picareta, tem economista doidinho de bairro. E o pior é que tem economista com doutorado que é doidinho de bairro que fica fazendo essas merda. Isso daí foi publicado num journal muito bom dos Estados Unidos, tá? Se eu não me engano foi Economic Association. Agora, pô, perdi o negócio aqui. Enfim. Ele bota aqui. Ó, American Economic Association, pô. Um negócio bom, tá ligado? O cara botou lá. E foi aceito. Foi aceito. Existe uma crítica muito grande por nós. Nós, assim, nós é eu pegar pesado demais, porque eu não sou ninguém na fila do pão da economia mundial, né? Mas existe uma crítica muito pesada no meio heterodoxo, de economistas heterodoxos, que eles falam assim: tem uma galera que, porque bota umas equações bonitas, uns modelos, como a Maria da Conceição Tavares falaria, elegantes, bota lá, a matemática tá correta, mas o dado não tá cuspindo algo correto, entendeu? Foi feito direitinho. Tá tudo certo a estatística, mas não faz sentido o resultado. Não é porque a matemática tá correta que faz sentido o resultado. É a mesma coisa que o cara fez aí. Isso se chama correlação espúria. Passiva, etc. Porque nunca tinha passado por uma guerra. A galera começa a fazer um negócio desse. Aí tem gente que fala que aqui é pobre porque é quente. Correlações espúrias. Não tem sentido nenhum. E aí eu trago aqui para vocês um site. O colega lá, ele não mostrou nenhum. Quer dizer, ele disse que vai ver esse vídeo. Então, André Machado, me perdoe se você mostrou. Eu vacilar aqui e dizer que não mostrou. Mas eu não lembro de você ter mostrado algumas correlações espúrias. Então eu vou trazer aqui pro pessoal rir um pouquinho. Esse site aqui eu vou deixar aí na descrição para vocês rirem um pouco. Se chama Spur Correlations. Infelizmente não tenho como traduzir essa parte, porque quando eu traduz só a parte de cima. Mas enfim, popularidade do primeiro nome ser Franklin e a popularidade da temporada. Season rating, eu imagino que é tipo a série ser muito boa, né? De Two and a Half Men. Faz sentido? Não faz, né? Não faz. Peraí que deu pau aqui. Verdade, audiência. Season rating. Né? A audiência subiu. Verdade.
Popularidade. Quanto mais o nome Franklin fica popular, mais tem audiência a série Two and a Half Men. Faz sentido? Não faz. Mas tem correlação. Tem correlação. Aí a gente pega esse. Gasto com laundry, o que? Lavanderia e limpezas, né? Produtos de limpeza. Isso está correlacionado com pesquisas sobre voos na Antártica. Faz sentido? Não faz o menor sentido. Mas está relacionado. Se você. Gente, é aquele negócio. Você pode pegar produção de tijolo com o número de Nobel da Paz sem determinado país. E a correlação pode bater, mas não faz o menor sentido. Correlação espúria. Correlações que não fazem sentido. Né? Esse problema matemático é o mesmo que tinha nos estudos dos corpos escuros na astronomia, em que as equações físicas da época não batiam com as temperaturas das estrelas. Eu vou confiar em você, porque eu não faço ideia do que você está falando. Não sou muito bom em física, nem em astronomia, mas eu gosto muito de ver. Pô, aí os caras. Aí o que a Maria da Conceição Tavares falava? Esses caras ficam pegando. Essas. Não são todos assim, não, tá, gente? Não são todos assim. Antes que chegue aí em algum economista que use métodos econométricos, como a pessoa da pesquisa usou. Não tô falando de você que faz um trabalho sério, tá? Eu tô falando dos picaretas. Porque às vezes a pessoa vai denunciar, aí o pessoal fica com raiva achando que a gente tá dizendo que todo mundo faz isso. Não é. Não é todo mundo, não. Mas tem uns picareta que faz umas porra dessa. Aí, então é verdade, né? Tem uns aqui que eu botei, que eu fiz uma thread em 2023. Olha, faz um tempão, né? Quase 3 anos. Foi em julho. Esses são os clássicos, né? Desse site que ficou mais conhecido. Olha as relações que eu coloquei aqui, famosas. Consumo per capita de frango versus importação de óleo cru nos Estados Unidos. Porra, bicho. Tais de sacanagem? Tais de sacanagem? Olha a outra. Gastos com ciência e tecnologia versus suicídios por estrangulamento. Tá correlacionado. Faz sentido, gente? Não tem o menor sentido, pô. Não tem o menor sentido. Aí a outra. Consumo per capita de queijo versus pessoas que morreram enroladas nos lençóis. Faz sentido isso. Quer dizer, quanto mais aumenta o consumo per capita de queijo, mais pessoas vão morrer enroladas no lençol. Ou vice-versa, né? Você tá entendendo? Isso, o que o colega lá linguista mostra, o Machado, é uma coisa dessa, velho. O cara pegou uma coisa, língua e poupança. Tem nada a ver, cara. Pior é gente que leva isso a sério, velho. Aí tem essa aqui, ó. Essa aqui foi a pior de todas. Pessoas que morreram afogadas em piscinas versus aparições do Nicolas Cage em filmes. Quanto mais o Nicolas Cage aparece em filme, mais pessoa morre afogada, né? Então, quanto mais gente morre afogada, mais o Nicolas Cage é chamado e aparece em filme. Correlação espúria. Análise freestyle. Análise freestyle. Cara, isso pode acontecer com qualquer desgraça, pô. Você faz aí, sei lá, quantos tweets o Luan postou no ano X. Essa foi a mesma proporção de vezes que o Trump falou que talvez invadisse algum país. Ou seja, quanto mais eu postar, mais o Trump... Tá ligado? Não tem sentido, velho. Não aconteceu isso, tô só inventando aqui, tá? Aí eu postei em outros momentos duas fotos aqui, que é interessante mostrar. Aí eu boto aqui, né? Correlação não implica causalidade. Esse termo estatístico aí, o André Machado também fala, né? Veja, o gato tá em cima do banco e o banco tá quebrado. Aí se um cara que gosta de... que adora fazer correlação espúria, o cara vai dizer o quê? Porra, o gato tem 1 tonelada, né? Caiu como um cometa e destruiu o banco. É óbvio que o gato pesa... É uma pena, né? Perto do negócio de concreto, né? Obviamente que o gato não destruiu isso aí. Ah, sim. Pois é, justamente por isso. É uma correlação espúria, né? Vacina gera autismo. Na verdade, e o pior é que nem é uma correlação espúria. Porque não tem correlação. Não tem correlação.
É pior ainda. É pior ainda. Essa daí nem correlação espúria é. É só mentira mesmo. É só mentira mesmo. Sem ter correlação espúria. Porque para você dizer que seria uma correlação espúria, as duas coisas teriam que acontecer ao mesmo tempo, entendeu? O autismo tinha que subir e enquanto a vacinação subia. Mas não existe correlação. Aí não dá para ser espúria. Se tivesse subindo ao mesmo tempo, aí podia dizer que a correlação era espúria. Aí o gato supostamente quebrou. Boa noite, Ayla. Aí eu coloco aqui, né? Vou repetir só para ficar claro que eu estava lendo isso aqui, né? Correlação versus causalidade. O fato de dois eventos ocorrerem ao mesmo tempo não significa que há uma relação de causa por trás. Isso vale para a política, isso vale para a ciência, isso vale para a economia, isso vale para qualquer coisa. E tá aqui o gato. Caiu que nem um meteoro, sobreviveu e destruiu o negócio ali, né? Não, né? Não, né? E aí a galera tem esse problema dentro da economia. Essa galera específica, tá? Se aparecer algo, chegar em economistas, eu sou economista também, tá? Não fica com raiva, para com isso. Não tô falando de você, tô falando de quem faz isso, né? Mas acontece muito dentro desse meio de economia, dos economistas que são doidinhos de bairro e quer manchar o nome da classe. Aí essas desgraça faz isso. E quem paga o pato? Quem paga o pato? A gente que não faz. A gente que não faz, paga o pato. É o caso de ser uma pessoa morta, você passa na frente e quem flagra acha que foi o seu assassino. É exato. Você só passou ali. Você só passou ali. Né? É que nem aquele caso de Varginha. Tinha uma época aí que o Pirula, ele tava trabalhando na UOL. Ele tinha um quadro com aquele cara do E-Farsas. E eles mostraram as coisas que aconteceram ao mesmo tempo no negócio do ET de Varginha. Coincidentemente, o pessoal... Aconteceu aquele negócio de Varginha. E o pessoal tava fazendo uma operação militar no mesmo dia. Mesma semana, sei lá. Aí, a galera começou a dizer que tinha um ET, né? Ao mesmo tempo em que tava começando a passar com um comboio militar pela cidade. Aí o que é que a galera começou a associar? Se tá passando militar, é porque é um ET mesmo e os caras vieram aqui pra pegar o ET. Correlação espúria. Dois fatos que não tem nenhuma relação acontecendo ao mesmo tempo e a galera começou a dizer, é por causa disso. É por causa disso. Tem que ter cuidado. Senão a galera vai começar a ver umas coisas assim e vai dizer, o gato quebrou o telhado. Ah, gato pesado da poxa, mano. Gato tem 1 tonelada, pô. Caiu que nem um meteoro de Pégaso. Com tudo, destruiu tudo. Mas, meu amigo, o que tem de economista que eu já conheci, assim, né? Perto da existência de todos os economistas foram poucas pessoas, né? Mas eu conheci alguns que faziam umas coisas dessa, aí linkavam uma coisa com outra que não tinha nada a ver e dizia, isso aqui é ciência. Você como não faz isso, você não é cientista. Ah, bela bosta que você fez aí. Bela bosta que você fez aí. Pra chamar de ciência. Porque na economia tem isso, né? Os caras que são, tipo, que assim, a estatística que eu uso é descritiva, né? Não é estatística inferencial. Aí tem essa rixa da galera, se você não faz econometria, você não é cientista. Aí eles se acham mais cientistas do que nós. A galera que é mais, que eu sou mais historiador econômico, né? Vamos dizer assim. Não literalmente historiador econômico, porque eu não rumei para essa coisa. Tanto o meu TCC quanto a minha dissertação foram em economia brasileira. Eu sou da vertente da história. Aí a galera fica muito nessa, né? De, não é cientista, só é cientista quem faz econometria. Aí, às vezes surge umas roubadas dessa. Aí a galera, não, mas esses não são cientistas. Nós, tá, então tem aí, não é todo mundo, só alguns, tá bom. Mas é todo mundo cientista, né? O povo que é chato e fica, não, isso é assim. Que a galera, essa galera, não é todo mundo, tá? Essa galera de economia que fica metendo essa, é porque elas são daqueles que acham que a economia é uma ciência exata, né? Eles acham que a economia é uma ciência exata, eles querem aproximar a economia da
a economia da física e tal. Aí pra ele, se não tem um método estatístico e tal, não tem cálculo, não presta. Mas enfim, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar lá pro André, que o André disse que quer ver. Eu acho que ficou claro que são correlações espuras. Esse vídeo foi um complemento aí pro André, né? Eu não discordei com o que ele falou. Até porque eu não sou linguista, eu vou discordar de um linguista. Não vou discordar do linguista. Ele não entrou no mérito de questões de método e tal, né? Eu acho que ele pensou a mesma coisa que eu. É uma área que não é minha, então eu não vou adentrar. Mesma coisa eu. Em nenhum momento falei nada de linguística aqui, né? Não vou falar numa coisa que eu não. Porra, falar desse assunto, qual é o meu nível? O meu nível é escola, pô. Que foi até onde eu estudei português, né? Não tenho português na faculdade. Tá aí o vídeo, acho que ficou legal. Acho que ficou legal. Era um vídeo que eu queria ter feito antes, mas não deu tempo.